Júlia Morim, sou do Recife, sou antropóloga, né, de formação e estou adentrando no mundo audiovisual agora. O meu rumo de pesquisa inicialmente era sobre cidades e patrimônio histórico, enfim, mas depois da minha vivência de gestação e parto e de conhecer esse universo, conhecer parteiras tradicionais, mudei totalmente, né, o rumo de pesquisa e de trabalho. Então, desde 2008, eu venho pesquisando e trabalhando com parteiras tradicionais em Pernambuco, né? E vou falar um pouco disso para chegar no filme, né, que fala de Dona Maria dos Prazeres. Essa gravidez me fez conhecer Dona Maria dos Prazeres, que é uma parteira tradicional de Jaboatão dos Guararapes, que é do Grande Recife, e me fez conhecer outras pessoas e entrar numa ONG, numa instituição que trabalhava com humanização do parto e com culturas tradicionais. E Dona Prazeres solicitou para a gente que escrevesse um livro da vida dela, contasse a história da vida dela. E como éramos um grupo de pesquisadoras, a gente fez, por que não conhecer um pouco do universo das parteiras tradicionais do Estado? Quem são essas mulheres, onde é que elas estão, quais são as dificuldades, quais são suas práticas, seus saberes. E então eu adentrei nesse mundo de produção cultural, digamos assim, de escrever projetos e captar recursos. E a gente iniciou com uma pesquisa em 6 municípios, que iria do litoral ao sertão de Pernambuco, conhecendo essas mulheres. E depois a gente achou que precisava ampliar esse universo, então a gente começou a fazer também com parteiras indígenas de Pernambuco. E todo esse material gerou uma documentação fotográfica e escrita que subsidiou um pedido de reconhecimento desse ofício como patrimônio cultural. A gente fez essa pesquisa olhando para essas mulheres como mulheres detentoras de saberes que são transmitidos de geração a geração e de um universo bem feminino, né? E de tentar reconhecer esses saberes. E durante esse processo fez falta ter um conteúdo audiovisual. A gente não teve recursos, digamos assim, para andar com uma equipe, para ir filmando. Algumas delas faleceram já, e aí eu fiquei nessa, digamos assim, querendo começar a iniciar nesse ramo que eu não tinha nenhuma experiência. Eu tinha experiência de pesquisa de campo, pesquisa etnográfica. E com ajuda e estudo, comecei a estudar um pouco e consegui um edital e consegui um pouco de recursos para fazer esse primeiro filme, Simbiose, que é com Dona Prazeres, porque ela foi nossa musa inspiradora, digamos assim, é uma parceira de trabalho e é uma mulher especial no sentido que ela traz muitas questões, né? Ela questiona, ela é uma mulher que fez o estudo acadêmico, começou aprendendo na prática, tradicionalmente, mas foi pesquisar como é que era o lado acadêmico e ela traz bastante questões desses dois universos, assim. Simbiose, esse conceito que Dona Prazeres traz é essa mistura entre os dois saberes, né? O saber tradicional, que é oral, transmitido na prática e na oralidade, mesmo nas narrativas, e o saber acadêmico institucionalizado, porque de toda forma o saber acadêmico também é transmitido nas narrativas e na prática, né? E aí ela pega um pouco dos dois lados e a crítica dela é que ela diz que é igual, assim, o saber tradicional e o saber acadêmico, para ela, eles só têm a linguagem diferente, né? E isso, eu acho que para quem é acadêmico, choca, né? A desvalorização dos saberes tradicionais, como se quem não tem essa formação formal, né, institucionalizada, não sabe, né? E ela traz um pouco dessa crítica e ela traz também o constante aprendizado. Então, a gente, enquanto ser humano, a gente está constantemente aprendendo. Mesmo que eu me forme na academia, eu tenho que continuar aprendendo com as minhas próprias experiências, e mesmo com o diferente, né? Com outros conceitos, outras pessoas, outros universos vão me fazer aprender. Além do filme, né, essa primeira pesquisa, que durou 2 anos, de 2008 a 2010, gerou outros desdobramentos. Então,
a gente faz a pesquisa, mas a gente tem que voltar lá para levar o retorno, né? Então, teve um retorno, vamos dizer, escrito para aquelas associações e para aquelas mulheres com quem a gente falou, foram mais de 200 mulheres, mas também a gente queria mostrar que as parteiras existem, porque o que a gente escuta é que não existe mais parteiras, mas elas estão atuando, tudo bem que com menos intensidade do que há alguns anos, mas elas continuam atuando, ou então a sua forma de atuação se modificou, porque a parteira não é só a assistência ao parto, né? É a gestação, é o parto, é o pós-parto, é o cuidado com a família, com as crianças, é a resolução de problemas, enfim. É uma liderança na sua comunidade. E aí a gente fez exposições fotográficas, fotografias impressas em tecido com 1,5 m nas praças principais dos municípios, locais em que elas escolheram, que acharam que tinha mais visibilidade, para mostrar, olha, aqui nesse município tem parteira, olha aqui ela, está aqui o rosto dela. Quem são essas mulheres, né? A gente colocou o rosto, a casa, a religiosidade delas expostas nas praças. Então a gente voltou para mais de 10 lugares e também deixou um kit impresso em papel fotográfico para que elas pudessem reproduzir isso em qualquer lugar, em qualquer encontro de mulheres, né? E aí continua circulando essas imagens, que é a questão da valorização e da visibilidade, né? E depois a gente publicou 2 livros, um livro de fotografia e um livro com a história escrita, dessa vez, de 3 parteiras, que são referências, assim, as mais referenciadas em seus municípios. E isso tudo faz parte desse grande contexto de documentação, né? Porque essas histórias precisam estar escritas e registradas em fotos, em vídeos, em audiovisuais, em textos, né? E de visibilidade, né? De promoção do ofício, né? Então, a partir disso, as pessoas passam a procurar essa mulher para poder aprender com ela. Isso tudo constitui o que a gente está chamando de Museu da Parteira, porque elas chegaram para a gente e disseram, a gente quer um museu, a gente precisa de um museu. Se Luiz Gonzaga, que tem 100 anos, já tem um museu, as parteiras que existem desde que o mundo é mundo não tem, então a gente precisa ter um museu. E aí, junto com elas, a gente está pensando que museu é esse, que a gente pode ter um museu virtual, pode ter um museu físico, pode ter um museu itinerante. Então, aos poucos, a gente vai construindo ações que são um museu que a gente chama em processo. Então, depois disso, a gente conseguiu um espaço em museus para ter exposições temporárias, que foi construída com elas, assim, a curadoria, o que é que a gente vai mostrar, o que é que a gente não vai mostrar, o que é importante de mostrar para representar o que é o ofício da parteira. Então, tudo isso é um processo que vem se construindo, né, há 10 anos e que vai continuar agora, que nós vamos continuar essa pesquisa em mais 4 estados para tentar ver a diferença, né? Porque tem vamos dizer, o corpo da parteira parece muito, as histórias, como começou, como é que deu continuidade, só que cada região tem a sua característica de práticas, né? Algumas têm massagens, puxações, outras têm chás, enfim, mas todas são parteiras, né? E o que é que faz ser parteira? E aí entender que esses saberes são importantes e que a gente precisa valorizar esses saberes populares e tradicionais, enfim, que são passados de geração em geração e que são apropriados pela medicina, né? A hegemônica, digamos assim.